Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 5 da série Tráfego Zero Escala, uma série feita para você que é empreendedor e está em busca de conhecimentos para atrair mais clientes e gerar mais vendas para o seu negócio, ou talvez você seja um gestor de tráfego iniciante e está buscando um conhecimento mais avançado para gerar mais vendas, gerar mais leads, gerar mais negócios para os seus clientes. E na aula de hoje, a nossa aula de número 5, você vai aprender como fazer uma segmentação inteligente através do direcionamento detalhado no Facebook Ads. Isso mesmo. E, como de costume, eu quero te dar 2 motivos para você ficar comigo até o final dessa aula. Aliás, o motivo aqui, de forma resumida, é que você vai sair dessa aula dominando tudo sobre direcionamento, como que você faz direcionamentos cada vez mais inteligentes e estratégicos para que você gere resultados, para que você não perca dinheiro e para que você tenha cada vez mais resultados. E o motivo número 1 é que uma vez que você, sabendo, criar segmentações inteligentes, você cria públicos mais qualificados. Ou melhor, você cria não, você atinge, Você atinge públicos mais qualificados. E o motivo número 2 é uma consequência do motivo número 1, é que atingindo um público mais qualificado, você aumenta o potencial de resultados da campanha. Então, esses são os 2 motivos que eu quero te dar para você sair para você ficar comigo, para você sair não, pelo amor de Deus. Fique comigo até o final dessa aula e vou te dar também, por causa desse pequeno erro, vou te dar o motivo número 3. Você vai gerar resultados acima da média. Então, o que eu estou dizendo é que você vai passar o caminhão por cima da concorrência. Cara, vai por mim. Depois que eu aprendi a fazer segmentações de forma inteligente nos direcionamentos detalhados do Facebook, eu criei públicos cada vez mais qualificados. Eu aumentei os potenciais da minha campanha. E sim, eu gerei resultados acima da média e, consequentemente, eu digo, eu passei por cima da concorrência. Os meus clientes passaram, Enfim, então, aqui estão 3 motivos para você ficar comigo até o final. Beleza? Então, você já deve estar se perguntando assim, Gustavo, o que é, cara, essa porcaria de direcionamento detalhado? O que você tá dizendo? Cara, os direcionamentos detalhados, de forma bem resumida, eles são, Melhor, vamos colocar aqui, ó. Direcionamentos detalhados. Então, o que são, essas coisas? O que é esse tal direcionamento detalhado? Aqui, ó. Então, eles são as opções de segmentação e criação de públicos, salvos dentro do conjunto de anúncios, Ou melhor, dentro dos conjunto, tudo no plural aqui, ok? Então, esses são direcionamentos detalhados dentro dos conjuntos de anúncios. E, Gustavo, ok, de forma resumida eu não entendi. Então, cara, continua comigo que eu vou te mostrar isso na prática, ok? E antes de dar sequência, o que você precisa entender, principalmente, é o que eu chamo de o erro fatal. Entender não, Você não pode cometer o que eu chamo de o erro fatal. E cara, o erro fatal, ele não é cometido só por quem cria anúncios, independentemente se é um gestor de tráfego ou se é um empreendedor. Ele é cometido por alguns marqueteiros,
né? Ou que se dizem marqueteiros, alguns empreendedores, alguns gestores de tráfego. Ele é cometido por muita gente, ok? E que erro é esse? É um erro que impacta consequentemente em todo o negócio, que é não ter uma definição de persona. E cara, sabe que a primeira coisa, de uma forma bem geral, que acontece quando você não tem uma persona? Você não sabe com quem você vai estar falando e, consequentemente, a sua comunicação não gera impacto. Porém, quando a gente traz esse erro fatal para dentro do gerenciador de anúncios, acontecem duas coisas. E a primeira é que você trava na frente do gerenciador de anúncios. Então, simplesmente você trava. Por que você trava? Porque você não tem informação sobre o seu público, então você fica se perguntando: será que é melhor colocar um interesse A, B ou C? Ou melhor colocar os interesses D, E, F? Será que eu devo colocar uma idade de 20 a 30 anos de idade? Ou será que eu devo colocar de 40 a 50? Será que eu devo segmentar para todo o Brasil? Ou apenas para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, blá blá blá? Enfim, você trava porque você fica se perguntando. E aí, uma etapa de um processo de criação de campanha, onde você levaria ali 5 minutos no máximo para fazer, com uma definição de persona, ou seja, com dados confiáveis em mãos, você vai levar aí 1, 2 horas, porque você fica no achismo. E aí o que acontece, cara? Você vai acabar criando um achismo, até porque você fica se perguntando qual que é melhor, né? Enfim, não tem uma definição concreta. E aí você acaba que cria um público. Opa, peraí. Ligou. Um público um público desqualificado. E um público desqualificado, ele é igual a dinheiro no lixo. Opa. Dinheiro no lixo. Sim, cara, um público desqualificado, ele é igual a dinheiro no lixo. E aí, cara, aí é algo que mata muito gestor de tráfego, muita agência, porque você acaba ouvindo do cliente assim: eu queria te contratar para fazer um trabalho de marketing, mas eu não queria mexer no Facebook, não. Eu não queria colocar dinheiro no Google, não. Não queria colocar dinheiro no LinkedIn, não. Porque eu já testei e acabei que não teve resultado, então eu acho que não funciona para o meu tipo de negócio. Aí é a hora que você respira fundo e que você pensa assim: cara, com certeza esse cara fez cagada na hora de criar as suas campanhas. E em 99% das vezes é isso. Ou a mesmo quando não é uma agência que fez isso. Infelizmente, nós temos essas agências que acabam fazendo essas cagadas e queimando o mercado. Ou até mesmo alguns profissionais, consultores. Enfim, quando você olha o histórico, as campanhas, você vê que tem muita cagada feita, objetivos mal selecionados, públicos feitos de forma totalmente errada, e é por isso que você está aqui hoje para aprender a fazer essa segmentação de forma inteligente. Então fica comigo até o final. E, enfim, o anúncio, principalmente o anúncio, cara. O anúncio, muitas vezes você vê um anúncio muito, muito ruim. Imagem, vídeo ruim, copy ruim, título, às vezes até meio que desconexo com toda a comunicação. Enfim, então esses empreendedores acabam fazendo cagadas, cometendo erros, e dentro desses erros, o erro fatal sempre está dentro dele. Aí você pergunta assim: tá, cara, cadê a sua persona? O cara não sabe o que dizer. Por quê? Porque ele não tem. E aí, você é o primeiro passo, que se você é um profissional de marketing e também trabalha com gestão de tráfego, cara, você tem que ajudar o seu cliente. Se você é um empreendedor, você tem que se ajudar criando, definindo uma persona. E, cara, uma coisa importante, tá? Nunca, presta muita atenção, nunca crie nada no achismo. O que acontece? Quando você acaba falando isso aqui por um empreendedor, no outro dia esse cara vem e aparece com uma definição de persona para você.
Então, isso já aconteceu comigo, tá? Eu cheguei pro empreendedor e falei assim, cara, ó, eu vou levar aí uma semana aí, alguns dias pra fazer um estudo do seu público, entender sua persona, entender o seu público e definir sua persona. Aí no outro dia o cara vem, tá aqui a persona pra gente ganhar tempo. E aí você vai perguntar pro cara, tá, como que você construiu isso? Não, eu conheço meu público, então eu já tenho aqui na minha cabeça algumas coisas. E aí o cara acaba respondendo algumas perguntas que você faz de forma no achismo. Então, cara, nunca faça nada no achismo. Então, se você for fazer uma definição de persona, desculpa, você conversa com seu público, olhe os dados que você tem dele e comece a ver a semelhança que existe entre os seus públicos, ok? Não trabalhe, não faça nada, não crie nada no achismo. Até porque, cara, contra dados não há argumentos. Então, quando você for criar a sua persona, sempre busque dados, informações que te dê segurança de dizer assim: meu público foi criado com base numa análise, numa pesquisa, numa entrevista, com perguntas que me deu dados, que onde eu consigo ter segurança em dizer esse é a minha persona, essa é a minha persona, ok? Então já perdi um tempinho aqui explicando o que você já deveria saber e agora você precisa entender sobre os tipos. Então deixa eu apagar isso aqui, tá? Então você precisa entender sobre os tipos de segmentação, ou melhor, segmentação, né? Tipos de segmentação possíveis no direcionamento detalhado. E os tipos de segmentações no direcionamento detalhado são basicamente 3. E o primeiro são dados demográficos. O segundo são os interesses. E o terceiro são os comportamentos. E aí eu vou colocar aqui 3 pontinhos entre eles, no final de cada um deles. E por que esses 3 pontinhos? É porque, cara, dentro de cada um desse tipo de segmentação, você tem outras e outras informações que vão deixando a sua segmentação cada vez mais específicas. Por exemplo, dentro de dados demográficos, eu tenho a formação. E quando eu clico em informação, eu posso selecionar o tipo de informação que esse meu público tem, se é uma formação superior, se é o segundo grau, se tem ensino médio completo, blá blá blá, né? Então você vai vendo. Então, por exemplo, dentro de dados demográficos também tem questão financeira, tem vários e vários tipos de segmentação que você pode utilizar dentro de cada um desses tipos de segmentações aqui. Então, eles vão abrindo e aí tem vários subpontos que vão cada vez mais deixando específico a sua segmentação, ok? Depois nós temos interesses, e no interesses, cara, é interessante porque nós temos 3 níveis de interesse. Nós temos o nível singular, nós temos o nível regular e nós temos o nível amplo. Então, para você entender cada um deles. O nível singular são pessoas que estão dentro do interesse selecionado e que com certeza tem interesse no produto. Então, você vai selecionar alguns interesses que vai dizer que significa que com certeza as pessoas que têm interesse, que estão naqueles interesses selecionados, elas com certeza têm interesse no seu produto. O regular, já o regular, né? Ele são pessoas também que estão dentro dos interesses, né? Dos interesses selecionados. Então, deixa eu colocar aqui no plural. E que provavelmente
tem interesse no produto. 2 pontos. E nós temos o amplo. O que é o amplo? O amplo são pessoas, tá, que talvez tenham interesse no produto, tá? Então, esse aqui são os 3 níveis de interesses que eu tenho, beleza? Existem mais 3, se eu não me engano, mas eu acho que esse aqui já são o suficientes para você entender na hora de fazer a segmentação. E é importante que você entenda, tá? E assim, cara, isso aqui são poucas pessoas que têm conhecimento sobre isso, ok? Então, você já está saindo na frente por estar aprendendo isso aqui. Então, eu tenho aqui os interesses de pessoas que com certeza não têm interesse no produto, os interesses de pessoas que provavelmente e as pessoas que talvez, e nós vamos trabalhar com esses 3, ok? E depois em comportamento, nós temos aqui alguns dados como, por exemplo, a afinidade com bens de consumo e etc. Então, dentro de comportamento também tem vários outros subpontos de interesses mais específicos que você pode utilizar. E aí, aqui seria uma hora que a gente poderia ir para o gerenciador de anúncio, mas nós não vamos. Por que nós não vamos, Gustavo? Estou esperando isso aqui já há 16 minutos e você vai me dizer que ainda nós não vamos para o gerenciador? Não, porque se a gente for para o gerenciador agora, o que a gente vai fazer? Vai cometer o erro fatal. Cara, a gente não pode cometer o erro fatal, por isso nós vamos agora definir uma persona. E, cara, eu vou falar uma coisa aqui e você vai excluir isso da sua mente na hora que essa aula terminar. Eu escolhi um produto aqui aleatoriamente, agora mesmo, e eu vou criar uma persona com base no achismo. Eu vou criar só para dar o exemplo para você, mas você vai excluir essa parte da aula, onde eu tô falando que eu tô criando no achismo. Então, pense, imagine que eu criei isso aqui com base numa pesquisa. E por que eu vou criar no achismo? Porque se eu fosse criar no achismo, eu não ia fazer essa aula hoje. Eu ia fazer ela daqui 1, 2 semanas, ia ter que estudar esse mercado, esse produto. E como eu achei um produto fácil de criar aqui, de dar exemplo, então eu vou criar no achismo mesmo, e enfim. Então, não se prende a isso. E, aliás, esqueça essa parte do que eu falei sobre achismo. Então, para mim falar de uma persona, primeiramente eu preciso falar do meu produto. Então, o meu produto, ele é bolsas de luxo. Então, eu tenho uma loja aqui na região de São Paulo, né? Na verdade, eu sou de Santo Antônio do Oeste, região metropolitana de Campinas, mas eu entrego para toda a região de São Paulo. E minhas bolsas são de luxo. Então, ou seja, são uns produtinhos bem caros, enfim. Ok? Agora eu vou criar um exemplo básico. Exemplo, ó, deixar bem claro. Exemplo básico no achismo de persona. Por favor, pessoal. Cara, eu tô dizendo isso aqui porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai simplesmente achar que, ah, não, eu conheço minha persona, eu vou criar no achismo mesmo e pau no gato. Não, não pode ser pau no gato, até porque maltratar os animais não pode, né? Então vamos embora. Persona. Então, eu tenho que dar um nome. O que é uma persona? A persona é um personagem fictício que representa os meus clientes. Então, eu começo a analisar lá todos os meus clientes, começo a entender a semelhança entre eles e eu pego essas semelhanças e cruzo e crio uma persona que vai representar todos eles. Então, o meu cliente, o nome dele vai ser Ana. A Ana, ela tem cerca de uns 38 anos. No entanto, eu vou colocar de 27 a 43 anos. Vou colocar aqui 45, até porque tem umas mulheres aí que estão bem ativas na questão de saírem, de curtirem a vida até mesmo aos 45 anos. Tem até mais, mas a minha idade vai ser essa daqui. Gustavo, por que você não definiu uma idade específica? É porque lá no gerenciador de anúncios você vai ver que usar uma idade específica não vai ser legal. Então eu vou trabalhar com uma média aqui de 27 a 45, ok? Então a Ana, o estado civil dela, ela é solteira, tá? Ela é solteira, que é uma
pessoa que curte a vida. A Ana, ela reside em São Paulo. A Ana não tem filhos. Não tem filhos. A Ana, ela é formada, né? Então a formação dela é em administração. Vou colocar aqui, ó. Administração. O cargo dela hoje, ela é gerente administrativo. A Ana, o hobby dela, ela gosta de balada, ela gosta de viajar, de ir ao shopping, de assistir desfiles de moda. Ela gosta também de ler, ver as revistas de modas, de moda. E o passatempo dela também como hobby é acompanhar profissionais da moda. Então ela gosta de acompanhar os profissionais da moda. O poder aquisitivo da Ana, né? Poder aquisitivo é um poder AA, tá? Enfim, então tá aqui. Essa aqui é a nossa persona criada com muita base em achismo, ok? Então, cara, por favor, hein? Se você tá assistindo aí e vende bolsa de luxo, não vai levar isso aqui ao pé da letra e dizer que isso aqui é sua persona, tá? Isso aqui é puro achismo e você não vai fazer isso. Enfim, não vou falar mais isso porque eu já repeti até demais e chega até a ficar chato, tá? E beleza. Então, tá aqui. A gente tem a nossa persona. O que eu vou fazer agora com essa persona? Eu vou pegar essas informações e vou transferir para dentro do gerenciador de anúncios. Ou seja, eu vou criar uma campanha, dentro da minha campanha vai ter os conjuntos e eu vou lá nas minhas segmentações de direcionamento detalhados e vou transferir esses dados aqui, nem todos, tá? Mas alguns desses dados para dentro do gerenciador de anúncios, ok? Então vamos para lá agora. Dentro do gerenciador de anúncios, que nós temos aqui, nós temos a minha campanha. Então eu estou usando a conta de um cliente aqui, que é o WeCare. Eu criei uma campanha de teste para aula, então eu filtrei aqui pelo nome aula, porque a gente tinha várias campanhas aqui ativas e abrir os dados do cliente não é ético, né? Então eu acabei filtrando para aparecer só a campanha na qual eu quero. Então eu selecionei a campanha, venho em conjuntos, selecionei o conjunto, clico em editar e aí eu vou até público. Em público eu vou ignorar público personalizado e público salvo e vou deixar só de localização até aqui direcionamento detalhado. Beleza? Então, bora transferir as informações que eu tenho da minha persona para dentro do gerenciador de anúncios. Então, a primeira coisa que eu posso inserir aqui é localização, tá? Então, eu vou seguir essa ordem aqui, tá? Não essa ordem aqui. Então, os dados que eu vou usar aqui são os dados que tá aqui, mas eu vou começar a seguir essa ordem. Então, primeira coisa, localização. A localização, ela não é Brasil, é São Paulo, porque a Ana reside em São Paulo e a minha loja só entrega em São Paulo também, beleza? Então, no lugar de Brasil, eu não preciso nem excluir, tá? Quando eu colocar aqui, olha, São Paulo e colocar o estado, Brasil some automaticamente. Então, o que eu fiz agora? Eu segmentei por estado de São Paulo. Porém, algo que você precisa tomar muito cuidado é aqui, ó. Então, clica aqui e você tem 4 opções. A primeira opção é pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. Gustavo, que é isso? Cara, se você não sabe o que é, se você tem dúvida, você vem aqui com o mouse e só coloca em cima do izinho. Ele vai aparecer aqui para você, olha, pessoas cuja casa ou local mais recente está dentro da área selecionada. É este que eu quero? Não é esse, porque a pessoa tem que morar em São Paulo. Então não pode ser local mais recente, ela tem que morar. Então,
Será que é o segundo? Então, ó, pessoas que moram nessa localização. Vamos tirar a dúvida aqui. Então, tá, pessoa cuja casa está dentro da área selecionada. Sim, é essa pessoa, ok? Mas vamos ver as outras duas. Aí depois eu tenho aqui, olha, pessoas nessa localização recentemente. E eu tenho a última, pessoas visitando essa localização. E essas duas aqui, cara, ela pode gerar uma confusão grande em muitas pessoas. Ah, mas não é a mesma coisa? Pessoa visitando, pessoa nessa localização recente, significa que ela estava visitando, né? E, enfim. Qual que é a diferença? A diferença é que essa aqui é bem curta, então, ó, pessoas cuja localização mais recente está dentro da área selecionada. E a última, cara, ela é bem específica. Pessoas cuja localização mais recente está dentro da área selecionada e cujo domicílio está a mais de 125 milhas, ou seja, 200 quilômetros de distância. Então, por exemplo, eu tô aqui na região metropolitana de Campinas, digamos que eu vou lá, sei lá, para São Bernardo do Campo. Então, quando eu tô lá, o Facebook sabe que eu tô aí cerca de uns 200 km de distância. Eu não sei se dá uns 200 km, mas bom, deve dar. Enfim, vamos supor que eu fui pra praia. Então, eu tô em Santa Bárbara do Oeste e fui para Ubatuba, por exemplo, que dá mais de 300 quilômetros. E aí o Facebook ele entende. E aí se alguém fizer um anúncio usando esse tipo de localização aqui, ó, pessoas visitando e colocar Ubatuba, ele vai saber que eu sou uma pessoa que está visitando, porque eu moro em Santa Bárbara, mas eu estou em Ubatuba. Enfim, então ele já sabe que eu sou um visitante da cidade, ok? Então, no meu caso aqui, né, no nosso caso aqui, da nossa persona, ela mora em São Paulo, então eu vou usar o mora, ok? Idade. Então, a idade que a gente disse aqui, ela tem de 27 a 45 anos. Então, bem aqui, olha, a idade mínima é 27 e a idade máxima vai ser 45. Pô, bacana. A gente tem gênero aqui específico? Não, mas a gente sabe que é uma mulher, até porque é o nome Ana e também ela é solteira, né? Então, tá aqui. O gênero é mulheres. Beleza? E depois também a gente tem o produto, né? A gente tem um produto que são bolsas de luxo. Então eu não preciso nem de muito esforço para pensar que é uma mulher. Tudo bem que pode ter homens, né, que gostam de bolsas de luxo, mas a maioria são mulheres. E eu vou segmentar para as mulheres. Ok, então fiz a localização, a idade, o gênero. Agora eu venho para o direcionamento detalhado. E se você já criou campanhas, você vai dizer: ah, tá falando dos públicos de interesses. Cara, como eu disse no começo dessa aula, os públicos de interesses ele é apenas um tipo de segmentação que está dentro do direcionamento detalhado. Nós temos dados demográficos e comportamentos também. E aí você pode ver aqui, olha, que o direcionamento detalhado ele é uma forma de incluir pessoas que correspondem a as informações que nós vamos colocar aqui agora. E aí eu tenho dois tipos de busca aqui. Eu tenho as sugestões e eu tenho o procurar. As sugestões ela é ativada quando eu escrevo aqui algum termo, por exemplo, marketing digital. O que ele fez aqui? Ele me deu várias sugestões, ó. Ele me deu sugestões de marketing digital de interesses, digital marketing estrategista, encargo. Ele me deu aqui alguns interesses e alguma coisa em relação a comportamento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, desenvolvedores da API de marketing nos últimos 90 dias. Então, ele me dá alguns interesses. Então, vamos trocar aqui, ó, por exemplo, futebol. Legal, só colocar aqui, ó, maquiagem. Então, esses aqui são as formas de buscas através das sugestões. Então, eu escrevo um termo aqui e ele me dá cerca de 20 a 25 sugestões. Cara, tem muito mais, tá? E aí existem algumas ferramentas que vão vasculhando os outros termos aí, mas não vem ao caso fazer propaganda de nenhuma delas. Eu utilizo uma aí, mas não vou nem citar o nome, porque aí você pode escolher a que você acha melhor. E se você quiser saber também, me manda aí uma mensagem, me manda um e-mail, deixa um comentário aqui embaixo, depois eu posso acabar comentando, mas enfim, aqui não vem ao caso. Ok? Então essa aqui é a busca por sugestões e nós temos a busca guiada, né? A segmentação guiada, que é através da procura. E aí, aqui nós temos os três tipos de segmentações que eu comentei lá no Docs.
que é os dados demográficos, os interesses e os comportamentos. Então, olha, se eu clicar em dados demográficos, por exemplo, eu tenho aqui formação, financeiro, acontecimentos, pais, relacionamento e ocupação. Se eu começar a clicar em cada um deles, eu vou abrindo outras opções. Por exemplo, ó, nível educacional. Se eu clicar em nível educacional, eu tenho aqui, olha, alguma faculdade, blá blá blá, concluiu o ensino médio, doutorado, ensino médio, formação universitária, graduação profissional, mestrado e várias outras coisas, ok? Então, beleza. Estamos aqui o tipo de demográficos. Aí nós temos aqui os interesses, né? Os interesses, aqui eu tenho interesse em comidas, bebidas, compras e moda, entretenimento, esporte, família, hobby, enfim, um monte de interesses mesmo. E aí cada um deles você vai abrindo, ó, e vai tendo várias outros interesses onde você pode ir cada vez mais especificando suas segmentações e em comportamentos a mesma coisa, ok? E aí lembrando, toda vez que você tiver dúvida, veja se tem esse izinho e aí você pode ir lendo o que significa especificamente cada uma dessas opções, ok? Beleza, então agora você viu aqui como que funciona, que nós vamos inserir dados aqui, mas agora a gente tem que voltar lá para o nosso Docs, porque eu preciso te explicar algumas coisas. Lembra que eu falei que em públicos de interesses nós temos 3 níveis? Nós temos o singular, o regular e o amplo. Então, o singular, ele são pessoas que estão dentro dos interesses selecionados e que com certeza têm interesses no produto, certo? O regular são pessoas que provavelmente têm e o amplo é que talvez, né? É bem amplo mesmo. Talvez tenha, talvez não tenha, ok? Nós vamos trabalhar com os 3 dele, com os 3 para você ver um exemplo, mas não significa que você precisa trabalhar com os 3. Geralmente, cara, eu trabalho só com esses 2, tá? Com o singular e o regular. O amplo, muitas vezes, ele pode deixar minha campanha mais cara, né? Porque aí eu começo a atingir pessoas que talvez tenham, talvez não tenham, e muitas vezes não tem, e aí acabo que perdendo, jogando dinheiro no lixo, ok? Então, tá. Tenho aqui esses 3 públicos. O que eu vou fazer? Eu vou começar segmentando aqui pelos interesses, certo? Então, eu vou começar me perguntando. Eu vendo bolsas de luxo, certo? É o meu produto. O produto tá aqui, ó. Bolsas de luxo. Produto. Então, quais são os interesses que eu posso selecionar lá na minha campanha que vai dizer que com certeza essa pessoa tem interesse no meu produto? O próprio termo. Eu já começaria dessa forma. Então vamos ver se a gente consegue achar bolsa de luxo. Então vou aqui, ó. Bolsa de luxo. Deixa eu ver. Deixa eu apagar aqui. Bolsas. Ó, bolsas de luxo. Interessante. Então, eu tenho aqui um interesse singular. Ou seja, se eu anunciar para essas pessoas, tenho certeza que as pessoas têm interesse no meu produto. Se elas gostam de bolsa de luxo, o que eu vendo é isso. Então, é o meu interesse singular. Então, eu vou já inserir aqui, ó. Bolsas de luxo. Ok? Então, tá. Vamos ver se a gente acha algum outro segmento, algum outro interesse singular. Então, sei lá, bolsas de alto padrão. Bolsa de mulher. Pode ser. Mas vamos um pouco mais a fundo aqui. Perdão, pessoal. Bolsa de estudo, enfim, não vamos achar. Então, o nosso singular é somente este aqui, tá? O nosso regular são pessoas que estão dentro dos interesses e que provavelmente tem. Então a gente sabe que tem aqui bolsas de mulher, pode ser um deles, tá? Então eu vou inserir aqui já bolsas de mulher. Legal. Ou melhor, bolsa, né? Tá no singular aqui. Tá, aqui. Bolsa de mulher. E o que significa provável? Por exemplo, pessoas que gostam de bolsa de luxo. Ela provavelmente
gosta de moda, certo? E aí eu olho pra minha persona. A minha persona gosta de moda. Tá aqui, olha. Ela gosta de assistir desfiles de moda, ver revistas de moda e acompanhar profissionais da moda. Esqueci de falar aqui, ó. Minha persona gosta de moda. Então eu começo a colocar aqui, ó. Moda. Moda. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Compras e moda. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente colocar. Moda fashion. Moda e estilo. Acho que eu vi alguma coisa aqui. Aqui, ó. Moda e estilo. Enfim, então isso aqui são meus interesses regulares. Ou seja, pessoas que têm interesses em modas, compras e moda, né, e bolsa de mulher, provavelmente vai ter o interesse em bolsas de luxo, ok? Provavelmente. Eu vou deixar esse público de uma forma que realmente faça muito mais sentido, tá? Então eu vou segmentar mais. Então, olha, se você começar a olhar aqui do lado, nós temos uma definição de público de alcance potencial de 7 milhões de pessoas, ok? 7 milhões e 200 mil. Porém, eu tenho certeza que isso aqui vai ficar até menos que 200 mil pessoas na hora que eu segmentar, ok? Então tá. E aí eu tenho agora aqui o meu público amplo, né? Ou melhor, o meu interesse amplo. E eu sei aqui que a Ana, um dos hobbies dela que se enquadra com o meu produto, que pode chegar próximo do meu produto e pode dizer que talvez ela tenha, é o fato dela gostar de ir no shopping. O fato dela gostar de ir no shopping. Vai ser a única que se enquadra com o nosso produto aqui. Então, shoppings. Então, eu inseri aqui e vou vir aqui ver se eu acho shoppings. Opa. Shoppings. Beleza. Cara, agora presta muita atenção numa coisa. Uma coisa que poucas pessoas têm conhecimento, tá? O que eu fiz aqui agora? Da forma que eu inseri as informações aqui, eu não estou dizendo pro Facebook que esse aqui é um público bem qualificado. Por quê? Porque ele cria o fator ou quando eu crio dessa forma. Como assim, Gustavo? Fator ou? O fator ou é o seguinte. Por exemplo, aqui ó, o primeiro é shopping, né? O segundo bolsa de mulher e assim por diante. Ele vai procurar pessoas que têm interesses em shoppings, mas não necessariamente têm interesses em bolsas de mulher, em bolsas de luxo. Pô, Gustavo, mas aí então não faz sentido eu inserir esses outros. Seria legal deixar só bolsa de mulher. Cara, pode ou não fazer sentido. Olha que interessante. O nosso público aqui, ó, só para bolsa de luxo, tem um tamanho de 49 mil pessoas. É um público pequeno comparado ao que a gente pode criar, né, dentro do gerenciador aqui, ok? Pô, e aí, enfim, então deixa eu recapitular aqui. Então, necessariamente, pessoas que curtem shopping não necessariamente têm que ter interesse em bolsas de mulher e em bolsas de luxo. Então ele cria o fator ou. Então, assim, se tiver, ótimo. Mas se não tiver, tudo bem. Ele vai buscar aqui pessoas que têm interesse em compra e moda, mas não necessariamente têm interesse em bolsa de luxo. E aí é o erro que a maioria das pessoas fazem. Elas criam dessa forma e deixam. Porém, a gente tem uma persona para atingir. Nós temos um público com algumas definições específicas. Então, como que a gente vai fazer agora? Eu começo a olhar para minha persona e olhar alguns dados demográficos dela. A primeira coisa aqui que eu posso usar, por exemplo, é que a Ana, ela é solteira. Interessante. O que eu vou fazer aqui agora? Eu não vou inserir um dado aqui, eu vou limitar o meu público para criar um fator E. O que é o fator E? Quando eu crio o fator E, eu estou dizendo assim, Facebook, ela pode ter interesse em qualquer um desses aqui, mas obrigatoriamente ela tem que ter o interesse em ou ser solteira, por exemplo. Então, eu venho aqui, olha, em limitar público e começo a escrever. Ah, importante, tá? Se você tá aí acompanhando de forma acompanhando e já criando, se você não inserir nada aqui,
no começo, nenhum tipo de segmentação, nenhuma opção aqui de interesse, ele não aparece, tá? O limitar público, só aparece o excluir. Então, só adiciona qualquer um aí que ele aparece para você. Então, ok. Agora eu vou inserir aqui o fato da Ana ser solteira. Então, onde está isso? Então, criei aqui, né, o limitar. Então, desculpa pessoal, novamente. O fator E. A garganta secou aqui e o copo d'água está bem longe de mim. Então, tá aqui, ó. Procurar. Vou vir em dados demográficos. Vou vir em relacionamentos. Status de relacionamento. E vou até solteiro. Olha aí que interessante. Olha que interessante. O nosso público de 7 milhões de pessoas caiu para 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque eu limitei. Porque eu criei um fator E. Ou seja, Facebook, encontre pessoas que têm algum desses interesses aqui, mas que obrigatoriamente sejam solteiros. Beleza? Então, caiu para 1 milhão. E agora eu vou fazer mais um tipo de limitação. Por que mais um tipo de limitação? Eu vou usar o dado aqui no Docs, por exemplo, ó, de que a Ana ela tem um poder aquisitivo AA. Então, ou seja, ela gosta de produtos de alto valor. Ok? Então, criei de novo aqui uma limitação. Venho em procurar, em comportamentos, venho em classificação do consumidor, vou selecionar Brasil, e aqui, olha, eu tenho duas opções. Pessoas no Brasil que preferem produtos de valores intermediários e alto, e pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil, ok? Vou selecionar essa opção, e olha o tamanho do meu público. Eu perdi aqui, perdi não, eu eliminei 800 e 890 pessoas. É isso mesmo, né? Com 10 dá 900, mais 100 dá 1 milhão. Isso mesmo. Então, eu eliminei aqui 890 mil pessoas que poderiam não ser um público qualificado. Então, eu já criei aqui uma boa segmentação. Agora, o que vai acontecer aqui? O que está acontecendo? Qual que é a limitação? Como que ficou meu público? Na minha segmentação, agora eu estou atingindo pessoas que moram em São Paulo, no estado, que tem de 27 a 45 anos de idade, que sejam mulheres, que têm qualquer um desses interesses aqui dentro e que também é solteiro e devem preferir produtos de valor alto no Brasil. Então, a minha segmentação, com base no tamanho que o meu público chegou, para mim já tá bom. Eu não preciso segmentar mais. Ou, se for necessário fazer alguma segmentação a mais específica, tudo bem, né? Eu posso fazer. O que vai acontecer? Meu público vai ficando cada vez menor. Isso não significa que é tão ruim, tá, pessoal? Não significa. Porque se você começar a atingir o seu público cada vez mais qualificado, cara, a oportunidade de você gerar resultados pode ser ainda maior. O que acontece é que um público muito pequeno, ele fica mais caro. Ele tende, na verdade, não é uma regra, mas ele tende a ficar mais caro, porque o Facebook ele tem um pouco mais de dificuldade de distribuir, sabe? Então, ele acaba ficando um pouquinho mais caro aí na hora das suas impressões, das suas conversões e etc. Mas, recapitulando, cara, o que você precisa entender é que você precisa utilizar as regrinhas de exclusão e de limitação. Por exemplo, eu poderia aqui, ó, excluir. Poderia excluir, por exemplo, aqui poderia excluir pessoas que preferem. Aqui, ó. Melhor, vamos procurar aqui melhor. Então eu posso excluir as pessoas, né, dados demográficos, comportamentos. Aí eu venho aqui, ó, em classificação do consumidor, Brasil, e eu quero excluir essas pessoas aqui. Vamos ver, ó. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu excluí pessoas que preferem produtos de valor intermediário. Deixei só pessoas de produtos de valor alto. De 110 mil caiu para 41 mil pessoas.
Ou seja, agora eu tenho certeza que eu tô falando com pessoas que realmente gostam de produtos de valor alto, porque eu excluí as que gostam de intermediários e alto, ok? Então eu vou limitando a minha campanha, vou segmentando de forma inteligente a minha campanha, ok? Ah, Gustavo, mas você disse que a conversão pode ficar mais caro, meus resultados ficam mais caros. Cara, sim, pode ficar mais caro, mas eu te pergunto, o que é melhor? Você pagar um pouquinho mais caro para converter um cliente, né? Ou você ficar rodando sua campanha aí, mostrando seu anúncio, gastando seu dinheiro da mesma forma para quem não vai comprar. Então, é importante que você tenha sempre esse olhar estratégico, certo? De entender se vale a pena ou não ir segmentando. E lembrando, nem toda a informação que está aqui na definição de persona você vai inserir aqui. Porque, primeiro, tem informação que não tem, segundo, tem informação que é irrelevante. E saber utilizar os públicos de interesses aqui, saber fazer as limitações e as exclusões também é muito importante. Eu, nesse caso, eu testaria, faria aqui uma campanha onde eu trabalharia dessa forma, tá? E depois eu criaria uma outra reduzindo aqui as limitações, trabalhando com menos limitações e vendo como que ficaria os resultados. Lembrando não, né? Deixando claro que em marketing, em tráfego, em qualquer coisa que relacionada a marketing, a vendas, tudo é teste. Cara, você precisa experimentar. Então, assim, não existe, até já te adiantando, quando você vê um profissional ensinando tráfego, marketing, etc., não fica perguntando assim, ah, e como que faz para criar uma campanha para o segmento X, para o segmento Y? Cara, o profissional, ele só vai poder te dar uma resposta concreta trabalhando na sua conta, ou seja, colocando a mão e entendendo o seu tipo de negócio. Fora isso, se ele te der alguma dica, alguma informação, ou é porque ele já trabalhou com o mercado e pode te dar essa dica, ou ele vai te falar com base em achismo, ok? Então, essa foi a nossa aula de número 5 e, cara, eu tenho certeza que você, se você aplicar isso aqui de forma inteligente, pensando, analisando e vendo de forma estratégica a sua persona e subindo os dados da sua persona para dentro da segmentação, se você fizer isso de forma inteligente e estratégica, você vai gerar resultados muito, mas muito acima da média. E se você gostou desse vídeo, dessa aula, eu quero que você mete o dedo no like aí, deixa um comentário se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma crítica, vai ser muito bem recebida. A gente está aqui começando, né, uma série. Eu vou ser bem sincero, eu tenho às vezes dificuldade de gravar pelo tempo e até mesmo por ter um pouco de aceleração na fala, né? Então às vezes eu acabo me embananando aqui, acho que você já percebeu isso, mas eu tô aqui trazendo um conteúdo que eu já testei. Ou seja, tudo que eu vou te ensinar nessa série é o que eu faço para tocar as contas das multinacionais, das startups e dos e-commerces que a gente atende na Digitalos e com base também nos conhecimentos que eu venho adquirindo fazendo gestão de tráfego em alguns lançamentos de infoprodutores, ok? Então, se você gostou, mais uma vez, curte aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento e, claro, não vai compartilhar com a concorrência, tá? Porque você vai passar por cima dela, beleza? Então, essa foi a nossa aula de número 5 e até a próxima.